Você se lembra do caso do Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro? Ah, sim, lembro. Aquele que foi preso, supostamente por ter fugido para o ZUE. Que história maluca, né? Pois é, prepare-se, porque essa história tem mais reviravoltas que um filme. Muitas nuances, informações desencontradas, um prato cheio pra gente mergulhar de cabeça. De verdade. O que no começo parecia fuga e risco à justiça acabou virando um labirinto de acusações sem fundamento, manipulação da mídia e talvez até, quem sabe, interesses políticos escondidos. Exatamente, é um quebra-cabeça. E a gente vai te ajudar a montar as peças. Trouxemos vários artigos de diferentes jornais e revistas, documentos oficiais, até posts de redes sociais. Uau! Nosso objetivo hoje é desvendar essa história, entender como essa narrativa foi criada, quem se beneficiou com ela e as consequências para a justiça e para a democracia. Essa é muito importante. Para começar, vamos voltar lá para outubro de 2023, quando o jornalista Guilherme Amado, do ECE Notícias, publicou uma matéria dizendo que o Felipe Martins tinha fugido para os Estados Unidos depois da derrota do Bolsonaro. Lembra dessa notícia? Deu o que falar. É mesmo? E a Polícia Federal usou essa informação para pedir a prisão preventiva do Martins, alegando risco de fuga. Mas me parece que a defesa do Martins apresentou provas de que ele nunca saiu do Brasil, né? Sim. É como se a palavra de um jornalista, baseada numa fonte anônima, tivesse mais peso que a presunção de inocência. A defesa apresentou dados telemáticos, registros de viagens, tudo indicando que ele estava em Curitiba o tempo todo. Interessante. Como o Amado reagiu a isso? Ele publicou outra matéria, É. tentando se justificar, sabe? Usou como prova um documento chamado Trevor History, que supostamente comprovaria a entrada do Martins no ZUE. E o pior é que esse documento não tem nenhuma validade legal. É tipo registro informal, sem verificação oficial. Então quer dizer que a Polícia Federal baseou um pedido de prisão num documento sem valor legal. A impressão é que a polícia estava sendo influenciada pela narrativa da mídia, e não por provas concretas. Eles até alteraram um relatório para incluir esse tal de Trevor History. Caramba! E a Procuradoria-Geral da República? Também embarcou nessa. Endossou a prisão preventiva, com base em informações duvidosas. De se perguntar qual o interesse por trás de tudo isso, né? Se perguntar mesmo. E a bomba estoura em fevereiro de 2024, quando Felipe Martins é preso pela Operação Tempus Veritatis. Operação Tempos Veritatis. Aquela que investigava um suposto golpe de Estado. 6 meses depois de muita luta da defesa, Alexandre de Moraes, ministro do STF, concede liberdade provisória ao Martins. Finalmente? Finalmente. E é reconhecendo que as provas de que ele nunca saiu do país eram consistentes. Mas o estrago estava feito. Claro, 6 meses preso injustamente, reputação machada, é muita coisa. E o Amado? Admitiu depois que o Martins não viajou, mas tentou se esquivar da culpa. É típico, né? E pra completar a história? O registro de entrada do Martins no ZUA, usado para justificar a prisão, era falso. Nome errado, número de passaporte inválido. Que absurdo. Quem faria uma coisa dessas? A pergunta que não quer calar. A trama se complica. E quando a gente olha para o histórico do Amado, aí que a coisa fica interessante. Ele já foi acusado de espalhar notícias falsas antes. Sério? Teve matérias desmentidas pelo próprio Bolsonaro e perdeu um processo por difamação movido pelo Luciano Hang. Nossa! E a Cristina Brasil também criticou ele nas redes sociais, acusando ele de mentir e agir contra a ética jornalística. Ela até mencionou a demissão dele do Metrópolis por trabalhar por ICL Notícias sem autorização. Parece que o Amado tinha mais de um interesse em jogo. A coisa é mais embaixo. E ele ainda participou de um evento do STF sobre influência digital, logo depois de ter sido peça-chave na disseminação de informações falsas nesse caso. É, no mínimo, irônico. No mínimo. E aí fica a pergunta: qual era o objetivo real por trás da prisão do Felipe Martins? Um erro baseado em informações falsas. Ou tem algo mais? É difícil ter certeza, mas olhando para a cronologia dos fatos, a escolha dos alvos, o contexto político da época, é tudo muito suspeito. A prisão do Martinho aconteceu num momento crucial, no meio das investigações do 8 de janeiro. E ele era considerado um aliado próximo do Bolsonaro. Coincidência. É muita coincidência pra ser só coincidência, né? Fica a dúvida se não foi uma tentativa de silenciar quem pensa diferente, intimidar os apoiadores do Bolsonaro, criar uma narrativa pra deslegitimar o movimento conservador. Essa hipótese faz sentido, principalmente quando a gente analisa as irregularidades do processo. A demora na audiência de custódia do Martins, por exemplo. Verdade. Ele ficou preso por quase 48 horas, sendo que o limite legal é 24. A defesa alegou que ele estava sendo coagido a produzir provas contra si mesmo. Uma clara violação dos direitos constitucionais. Parece que tentaram forçar uma confissão, criar uma narrativa que confirmasse a tese do golpe, mesmo sem provas. A gente se pergunta, até onde vai essa perseguição? Cadê a presunção de inocência? Cadê o direito à ampla defesa? Perguntas que ninguém responde até hoje. O Ives Gandra Martins, um jurista super respeitado, questionou quem ia compensar o Felipe Martins pelo tempo que ele passou preso injustamente. É de se pensar, né?
Será que a justiça realmente funciona para todos? A justiça deveria ser imparcial, cega, como dizem, mas nesse caso a gente fica com a sensação de que ela foi usada para fins políticos, para silenciar opositores e fortalecer uma narrativa que já estava pronta. Isso é muito perigoso para a democracia. Sem dúvida. Quando a justiça é usada como ferramenta de perseguição, a democracia tem perigo. E a gente vê isso acontecer em outros casos também, né? A justiça sendo manipulada, a criminalização da divergência política, narrativas que demonizam quem pensa diferente. É tudo para silenciar o debate e concentrar o poder nas mãos de poucos. E a mídia? Muitas vezes a mídia participa desse processo. Amplifica essas narrativas, cria factoides, omite informações, para construir uma imagem negativa de quem questiona o sistema. É verdade. Tem muito veículo de comunicação que deixou de lado o jornalismo imparcial, investigativo, para virar porta-voz de ideologias, de interesses específicos, de agendas políticas. Isso é muito ruim para a sociedade. A informação é fundamental para a democracia. E quando a informação é distorcida, manipulada, a democracia fica enfraquecida. O que me deixa indignado no caso do Felipe Martins é a sensação de impunidade. O Amado admite o erro, mas segue a vida dando palestras sobre influência digital como se nada tivesse acontecido. Quem paga o preço, o Felipe Martins, é claro, e a confiança do povo na justiça e na imprensa. A falta de consequências sérias para quem espalha fake news, distorce a verdade, usa a informação como arma, é um problema muito grave. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar calado diante dessas injustiças, a gente se torna cúmplice da mentira, da manipulação, da tirania. A gente não pode se calar. A gente precisa denunciar, cobrar, se posicionar em defesa da verdade, da justiça, da liberdade, defender a democracia, que é o sistema que garante o direito da gente discordar, criticar, ter opiniões diferentes. E a gente precisa se unir, se fortalecer, construir uma rede de resistência contra essa onda de desinformação, manipulação, autoritarismo que ameaça a nossa sociedade. A gente precisa ficar de olho nessas táticas, nesses mecanismos, sabe? Essas coisas que usam para controlar a narrativa, manipular a opinião pública. Não podemos ser fantoches nas mãos de quem quer dominar pelo medo, pela desinformação, pela censura. É isso aí. Temos que ser críticos questionadores, buscar a verdade por trás das manchetes, dos discursos, das narrativas e ter coragem para defender a verdade, mesmo que seja incômoda, que vá contra a maré, que coloque a gente em risco. Porque a verdade é fundamental. É a base para uma sociedade justa, livre e democrática. Sem verdade não tem justiça, não tem liberdade, não tem democracia. E a gente tem que lutar por isso com todas as nossas forças. Exatamente. E uma das nossas armas mais poderosas é a informação. Informação de qualidade, verificada, isenta. A gente precisa se informar por várias fontes, comparar os pontos de vista, analisar os fatos com cuidado para não cair em armadilhas. E compartilhar essa informação com todo mundo, amigos, família, comunidade. Criar uma rede de informação verdadeira, uma rede de resistência contra a mentira, contra a manipulação, contra a censura. E cobrar dos nossos representantes, dos nossos líderes, que eles ajam com transparência, com ética, com respeito à verdade e aos princípios democráticos. Não podemos aceitar que a mentira, a corrupção, a impunidade se tornem normais no nosso país. Esse caso do Felipe Martins é um exemplo, de como a verdade pode ser distorcida, manipulada, escondida, mas também mostra como a verdade pode vencer. Se a gente lutar por ela, se a gente tiver coragem de denunciar a injustiça, de expor a mentira, de defender nossos direitos e a nossa liberdade. É verdade. Serve de alerta para todos nós. A democracia é frágil. A gente precisa defender ela o tempo todo. E a verdade é a nossa arma mais poderosa nessa luta. É isso aí. A gente termina esse mergulho com a certeza de que a verdade sempre aparece, por mais que tentem esconder. E com a esperança de que a justiça seja feita. Para o Felipe Martins e para todos que foram vítimas da mentira, da manipulação e da perseguição, e que a gente continue atento, lutando pela verdade, pela liberdade e pela democracia. Exatamente, a luta continua.